Bom, pessoal, dei uma pausa aqui. Essa é a segunda parte do vídeo anterior. Bom, na primeira parte eu estava dando uma explicação aqui exatamente sobre como é que funciona o sistema de polias. E parece aí que o Jitsu me cortou. Estou gravando tudo aqui pelo Jitsu. Bom, a aula vai novamente, né, ao ar, só que ela vai em duas partes. Bom, gente, vamos continuar explicando como é que começou o problema aqui, né? Bom, o que eu estava explicando na primeira parte? Bom, estava explicando sobre as direções da força. Bom, o que acontece? Essa polia, ela é uma polia fixa. Sobre ela tem a ação de uma força de tração agindo sobre um fio. E vamos considerar essa polia como tendo massa desprezível. Na prática, a massa dessa polia não é desprezível. Então, vai aparecer o momento de inércia, que eu não vou falar com vocês sobre isso agora. Quando vocês estiverem no primeiro ano das exatas, vocês vão ver isso. Bom, e devo ter explicado para vocês, ó, que eu pendurei um corpo aqui, ó. Esse corpo está puxando, é como se ele estivesse puxando a polia para baixo. E tem outro corpo que é como se ele estivesse puxando a polia para o lado. A polia está em equilíbrio. Vamos para o próximo, né? Bom, no nosso curso, né, nós vamos estudar sempre o quê? São as chamadas polias ideais. Bom, o que são a polia ideal? Ela não tem aquela ação daquilo que eu falei para vocês, momento de inércia. As polias possuem massas desprezíveis e o atrito entre os fios e a polia, ele é desprezível. E sobre o fio que passa pela polia, a intensidade da tração ela é a mesma, né? A intensidade da tração ela é a mesma. Bom, vamos lá, gente. A polia, ela pode servir como um divisor de tração. Vamos imaginar esse exemplo aqui, que previamente eu circulei, né? Vamos ver o que está acontecendo. O corpo A, ele possui a chamada força dele, né? A força do corpo A, ela é chamada de força-peso, né? Ou peso de A. O corpo B tem a chamada força peso de B. São as forças que atuam eternamente para baixo. Vamos lá, o que o corpo A vai tender a fazer? Esse corpo A vai tender a puxar essa polia para baixo. Olha só, ele puxa a polia com a força de tração T. Só que como toda ação tem a sua reação, a polia tende a puxar o corpo com a força T. Vamos ver o que acontece no outro caso, no outro bloco. O bloco B tende a puxar a polia com a força de tração de intensidade T. Toda ação tem sua reação. A polia também vai puxar o corpo B com a força de intensidade T.
A pergunta é, por que que a tração, o módulo dela é a mesma? Porque estamos considerando que o fio ele é inextensível e ele é o mesmo, né? O mesmo fio que passa pela polia é o mesmo fio que liga o corpo A ao corpo B. Bom, essa polia, ela também está ligada ao teto. Olha só, o teto tende a puxar a polia com a força telinha. Só que a polia também puxa o teto com a força telinha. O que que interessa para a gente agora? Interessa para a gente é o que que acontece com a polia, né? Bom, nos nossos problemas, o que que acontece com as polias? Elas são ideais, já explicado anteriormente, e não possuem movimento de translação. Então, elas estão em equilíbrio de translação. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, ou seja, T' é igual a T mais T. T' é igual a 2T. Então, ela funciona, nesse caso, como um divisor de tensão. Existem alguns exercícios em que vai aparecer mais tensões, né? Vamos lá para fazer um exercício, gente, para a gente fixar o que aprendemos anteriormente. No arranjo experimental da figura, os fios e a polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Sendo massa de A 3 kg e massa de B 1 kg, e adotando G 10 metros por segundo ao quadrado, fiz essa correção, determine a aceleração dos corpos, as trações T e T'. Bom, isso aqui eu tenho que fazer com vocês. Qual a primeira coisa que precisamos fazer aqui? Anotar as forças que agem em cada bloco. E também na polia. Pessoal, quem é T e T'? Na verdade é T1 e T2, né? Esse aqui é o T. Esse aqui é o T'. Então, faltou fazer a edição aqui, né? Vamos anotar as forças, então, né? Vamos para o próximo slide. Também eu fiz uma pequena correção aqui, ó. Já vou explicar para vocês. Lembra daquela perguntinha que eu falei para vocês, ó? Que bloco que desce e que bloco que sobe? Aí temos que olhar a massa. A massa de A é 3 quilos. A massa de B é 1 quilo. A massa de A, ela é maior que a massa de B. Então, o corpo A desce. Se ele desce, ele puxa o corpo B para cima. Ó. O A está descendo, ó. Olha o sentido da seta aqui que eu coloquei na aceleração, que eu fiz a correção aqui, né? O A desce puxando o corpo B, ó. Como o fio é inextensível e ele é o mesmo, né? O sentido do movimento é esse da seta vermelha. O corpo A desce acelerado, com aceleração A, e o corpo B sobe acelerado com aceleração A. O fio é inextensível. Os blocos possuem acelerações de módulos iguais e a direção e o sentido está indicado na figura. Ó. A direção e o sentido do B é subindo, vertical para cima, e a direção e sentido do A, vertical para baixo. O sentido do movimento sempre vamos considerar como sendo positivo. E aí eu vou fazer aqui o equacionamento, né? Aí eu posso isolar os corpos. Aplicando o quê? A segunda lei de Newton. Como seria a segunda lei de Newton para cada corpo? Ó, o corpo A
força resultante em A, ou a resultante das forças que agem em A, como alguns queiram, é a massa de A vezes a aceleração. E quem é a resultante das forças em A? Peso de A menos T1. Por que peso menos T1? Porque o A desce. Então, o peso de A está favorecendo a descida. Está do mesmo sentido do movimento. E o T1 está no sentido contrário. Então, peso de A menos T1 é a massa de A vezes a aceleração. E no B, o B sobe. Então, T1 é maior que o peso de B, né? T1 menos o peso de B, que é a resultante em B, é a massa de B vezes a aceleração, Simplifico aqui, T1 com T1. E aí vai ficar PA menos PB, massa de A vezes A, mais massa de B vezes A, onde eu posso colocar a aceleração em evidência. Então, PA menos PB é a somatória das massas vezes a aceleração. Quem é o peso de A? 30 newtons, que é a massa, que é 3 vezes 10, que é a gravidade local. Quem é a massa de B? É 1 vezes 10, que é a gravidade local, que é a somatória das massas, que é 3 mais 1 vezes a aceleração. Ou seja, 20 é igual a 4 aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. De posse da aceleração, eu acho T1. Escolho uma das equações, É assim que a gente resolvia sistemas, né? Vou escolher esse aqui de baixo que eu circulei. T1 menos o peso de B. Quem é o peso de B? É 10. É a massa de A, que é 1, vezes a aceleração, que é 5. Pessoal, 10 mais 5 dá 15. Como T2 é 2T1, né? Que é T1 mais T1. T1 mais T1 vai ser 15 mais 15, que é 30, que é 2T1. Essa é a resposta do item B. Bom, então, essa é a aula de hoje, gente. Não vou estender muito para não ficar tão medonho, né? Essa segunda parte, a primeira parte foi meio interrompida, porque o Jitsu não permite gravar mais que 1 hora. Mas, assim, vou pretender juntar os vídeos e eu vou enviar para vocês até hoje. Pessoal, então, é isso, né, gente? Agradeço muito vocês pela audiência. Nós teremos mais uma gravação essa semana, né? E boa semana para vocês. E até mais.